meus irmãos. Então, dando continuidade aos nossos estudos doutrinários, então hoje nós vamos falar sobre sono e sonhos, sobre a ótica doutrinária, significado do sono e sonhos, né? O tema ele é amplo, mas a gente vai dar uma noção, né? Para que depois vocês aprofundem o tema, que tem bastante material sobre o sono e o sonho. A gente encontra este tema no próprio Livro dos Espíritos, a partir da questão 400 a 412, onde Kardec então pergunta em relação ao significado do sono e dos sonhos, né? A gente assim, vai fazer uma abordagem rápida e nem nós temos a pretensão de esgotar o conteúdo, porque ele é muito extenso, como eu falei, mas assim dá para fazer uma breve um apanhado e noção, do ponto de vista também científico do sono, o porquê do sono, por que nós dormimos, por que nós temos sono, né? Qual é a razão dos nossos sonhos? A ciência não tem ainda bem ao certo ainda uma explicação definitiva sobre o tema, né? A ciência, por mais que já tenha abordado, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista neurológico, tem ainda postulados, cientistas, estudiosos que teorizaram a respeito do tema, assim como também, né, a ciência da mente, a ciência psicanalítica, né? Freud estudou os sonhos. Em 1900 ele escreveu uma obra de alguns volumes sobre os sonhos, né? Tentando dar uma definição já sobre o ponto de vista comportamental da consciência humana. Foi aí, inclusive, que ele cunhou os termos hoje conhecidos, né, por quase todo mundo, o significado de ego, superego, id, né? Seriam aquelas, ah, aquelas, aqueles momentos que estão na nossa mente, mais aprofundados, né? Então são situações da nossa mente lá no inconsciente, né? Então Freud tentou estudar nesse seu ponto de vista, né? Mas voltando ao ponto de vista fisiológico e orgânico, né? A ciência sabe que a, a, o sono ele produz no indivíduo, né, um certo relaxamento, um descanso corporal. Ah, mas, em contrapartida, não tem muita diferença de um cérebro analisado sobre a frequência elétrica, de um cérebro em vigília e um cérebro em vigília, né? Em vigília, dormindo, e em vigília, acordado. Então, o desgaste de energia de um cérebro que está dormindo é pouca. Há uma medida de mensuração que é a sigla kcal, né? Quilocaloria, que mede e a diferença é quase assim, eles dizem assim, a diferença é uma fatia de pão integral em que se gasta menos, digamos, durante o nosso sonho dormindo, né? Então, do ponto de vista físico, é muito pouco, né, que o cérebro descansa. Então, ele está trabalhando, né? De um certo modo, ele está trabalhando. E aí nós viemos já ao encontro da doutrina espírita, né, que diz que nós estamos sempre trabalhando, né, o espírito não descansa, né? E se nós somos presos
há um espírito, né? A nossa alma, o nosso perispírito, e tem uma função sempre de trabalho, então nossa alma, nosso perispírito, ele não descansa como descansa o nosso organismo físico. Daí a razão, então, das explicações doutrinárias, que é o momento, então, que nós nos desdobramos, né? O nosso espírito, nosso perispírito, ele retorna, então, à espiritualidade, ou não, né? E vai, então, ele abandona o nosso corpo, e aí produz, então, esta, digamos, esses nossos sonhos, eventualmente, quando nós lembramos dele. Evidentemente que isso aí não é uma explicação absoluta em relação ao fato de que o sonho seja sempre provocado por um desdobramento. Como Kardec falou, nós não devemos abandonar a ciência. E a ciência tem nos dito, né, que através de Freud, né, que a gente produz aí no sonho muitas vezes algumas questões que ficaram durante o dia mal resolvidas, desejos, conflitos internos, e que durante o nosso adormecimento, né, vem à tona que ficou lá escondido no cérebro, e tentar de uma forma sob catarse, algo assim para que possa se resolver, e a gente no outro dia se acordar sem aquele conflito mais que estava incomodando, entre aspas, o nosso dia anterior. Então Freud explica assim, que poderia ser isso também, e o que e a gente não concorda que também pode ser isso. Então não é absolutamente um sono que nós temos seja produzido por um desdobramento, que nós vamos em algum lugar e lá acontece tudo aquilo, e o nosso perispírito traz para efeito de lembrança. Então a ciência está aí para dizer também que algumas coisas acontecem devido a essa situação toda que nós produzimos pelo nosso cérebro, né? E muitas vezes são produzidos por estímulos externos. Eu estou no ambiente e esse ambiente ele produz algum ruído, algum barulho. Eu vou levar para o meu sonho esse barulho, esse ruído. Coisa que se torna interessante, coisa que é muito interessante, e a ciência não sabe explicar o porquê ainda. Quando a gente se acorda com barulho, um apito, né, ou uma batida intermitente de martelo, coisa e tal, a gente recebe aquele barulho, né, que faz nos acordar, mas nós conseguimos montar um sonho. A ciência não conseguiu ainda definir a razão dessa velocidade espantosa, que nós nos acordando com aquele barulho, nós conseguimos formar ainda um sonho para encaixar aquele barulho que vai nos acordar. Interessante isso aí, né? E essa situação assim, então são por estímulos externos, né? E o sonho também pode ser provocado por estímulos endógenos, né? Externo e exógeno. E endógeno, no nosso organismo, nós vamos deitar com uma dor de cabeça, uma dor no pé, e essa dor, então, por estímulo interno, nós podemos produzir também um sonho em relação àquilo. Então a ciência estaria para nos informar e nos dizer que com essas possibilidades, e elas são verdadeiras, né? E então a gente sempre sonha, e o sonho se dá a emancipação da alma. E muitas das vezes, então, nós trouxemos estas recordações, essas reminiscências fragmentárias
desses sonhos que muitas vezes nós não entendemos, porque nós nos tornamos, quando nós nos acordamos, a pessoa que nós somos, né? Quer dizer, eu me torno Jorge quando eu me acordo, mas quando eu estou num processo de emancipação, eu não estou Jorge, eu estou mais que Jorge, eu estou aquele espírito que já foi diversas pessoas em vidas passadas, né? Então, então para mim fica distorcida essa realidade. Então, quando eu retorno, eu digo assim, mas que gozada, eu não me lembro muito. Então, o sonho fica meio sem conseguir distinguir direito. Por isso que às vezes a gente se acorda dizendo assim, eu tive um sonho hoje louco, eu tive um sonho assim, assado. E às vezes a gente não recorda muitas vezes, porque a gente volta menor, via de regra, do que nós estamos quando estamos emancipados. Então, essa é a razão de muitas vezes nós não nos lembrarmos, ou até sonhar com o vizinho do lado, e o vizinho do lado não tinha aquele rosto, tinha outro rosto, enfim. E na verdade, então, são reencontros de espíritos que na verdade se apresentam no sonho com aquela aparência de uma outra vida. Então nós trouxemos essa confusão assim, mas o vizinho não tinha aquele rosto, o vizinho tinha outro rosto, ou a nossa casa era uma outra casa, essas coisas assim que se misturam. Então nos chega até nós assim, meia disforme, né? Porque a gente quer, claro, quando você acorda, eu me acordo Jorge, eu quero a forma que eu conheço as pessoas nessa reencarnação. Então aí começa então a gente entender as razões de algumas vezes os sonhos seres assim meio embora tenha, a gente acha que não tem anexo, né? Muitas vezes também a gente vai para lugares trabalhar junto com outros espíritos já desencarnados, se nós estamos preparados já para fazer essas, esses auxílios, né? Então, claro, evidentemente isso aí produz uma certa energia, né? Nossa, mesmo no sonho. Olha que interessante. A ciência diz que a gente tem de, 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 de 10, 15 a 25% durante a noite um sono profundo. Esse sono profundo seria o sono que tem uma sigla em inglês, REM, né? REM de R, de repeats, né? Repetição, eyes, olhos, move, né? É movimentão de... seria assim, né? Quando a gente está naquele sono profundo, os nossos cientistas verificaram que os olhos ficam para lá e para cá. Então a gente estaria num sono profundo. E este momento do sono profundo, digamos, a gente dorme 8 horas por dia, então 20% dessas 8 horas, né, daria mais ou menos, dá 1 hora e meia, mais ou menos, 2 horas, a gente estaria dentro desse sono REM. E a ciência, olha só, a ciência nos diz que é o momento que a gente desgasta mais energia. Que a energia, num estado de sono REM, é como se nós estivéssemos em vigília, acordado. Olha que interessante, né? O Espiritismo diz que nós trabalhamos, que nós estamos em atividade. E justamente nesses momentos aí, que podemos estar em desdobramento, a ciência tem como se nós estivéssemos acordado. Claro que a gente está em desdobramento, mas a gente está preso ao nosso corpo, né? Através de digamos assim, uma matéria sutil, né, que nos prende, uns chamam cordão de prata. E então a gente teria então digamos, esse esforço de trabalho detectado pelo próprio cérebro, né? Então se torna interessante isso aí, né? Então o sono é isso, né? A gente tem então esta capacidade de emancipar, né? Então muitas vezes nossas lembranças são efetivamente de estágio emancipatório, de emancipação da nossa alma, mas também como pode ser de situações
sob o ponto de vista psicanalítico, né? Que a nossa mente, nosso cérebro, a nossa consciência, né? Está resolvendo situações que ficou para resolver de modo aflitiva, conflitante, e que é uma válvula de escape. Inclusive situações que vêm de maneira simbólica, muitas vezes, até para que nós não nos ferimos. Então, passa a ter uma simbologia em relação. Por isso que quando Freud analisou, dizem, ó, que sonhar com aquilo representa aquilo, aquela pessoa que está, de repente, numa situação de um ambiente, no mar, se afogando, pessoas que de repente têm uma certa insegurança, porque ele começou a analisar aquelas pessoas que sonhavam com determinado sonho e viram que aquelas pessoas com determinado sonho que vinha com um arquétipo de uma imagem, elas eram daquele jeito. Então ele começou a dar significado aos sonhos, né? Então é isso, né? É um assunto extenso que se poderia falar muito mais coisas, mas de maneira rápida assim, é evidente que nós temos esta possibilidade, né, de estarmos sempre em contato, então, com a nossa, com a espiritualidade, né? Mesmo reencarnados, nós, todas as noites, né, nós podemos ter a possibilidade de voltarmos, né, digamos, a nossa efetiva morada, né, e não como aqui somente essa transitoriedade que nós temos, né. E um fato interessante é que há pouco tempo alguns cientistas eles verificaram não, é uma suposição, né? É um postulado científico, né? Em que a vida primitiva no nosso planeta, ela se torna mais equilibrada durante o sono, né? E nós acordados, nós provocamos um distúrbio nessa vida. Até porque eles entendem também, alguns cientistas, que o adormecer nosso seria assim uma espécie de limpeza, né, neuronal, pelos resíduos deixados pelas sinapses. Sinapses seriam aquelas junções que têm digamos assim, as células neuronais que são veículos de comunicação. Então, aí esses contatos são as sinapses do nosso cérebro. Ali deixaria um resíduo. Então, o nosso sonho teria essa função de fazer essa higienização. São postulados também científicos em relação à explicação, o porquê do sono, né? Mas o interessante é isso, né? Que se a vida, quando se iniciou, ela se mostrou que todos os elementos, toda a vida, né, até a mãe d'água, que é uma vida primitiva ainda, existente, né, ela dorme, ela tem sono, né? Então a pesquisa é isso. Todos os seres, quando estão em estágio de dormida, eles são mais equilibrados. Então por que que acordamos? Por que que se acordou? Olha que interessante isso aí, né? Leon Denis, filósofo da doutrina espírita, né? Já há quase 2 séculos disse, né? Que o homem, ele dormiu no minério, sonhou no vegetal e se acordou no animal. Olha só. E agora a ciência vem dizer isso aí.
quê? Por quê? Porque até então era um determinismo da natureza, ainda pelos princípios naturais, né? A vida no vegetal somente era para dar aquela acessibilidade à situação, ao oxigênio, à reprodução, né? Quer dizer, o animal veio com os instintos já na forma da inteligência inicial. Aí tinha que se acordar. Olha só. É bonito isso aí, né? Quer dizer, é quase uma prova daquilo que Leon Denis falou há quase 2 séculos atrás, né? Então isso é incrível. Eu fiz aqui de maneira poética aqui sobre o sonho e gostaria de dividir com vocês aqui. Desde os primórdios da civilização, o homem tentou dar a ele explicação. Em qualquer cultura, profeta era o homem que sabia interpretar o sonho bem. Desde os assírios, os gregos, os hebreus, diziam que através do sonho vêm os ensinamentos de Deus. José, no Egito, através dele, com sua previsão, não deixou o povo sem provisão. Assim, sempre na história, a eles deu-se uma satisfação. Não era simplesmente fruto da imaginação. A ciência fisiológica até hoje não tem uma resposta. Deste conhecimento ainda fechada está a porta. Sabe-se que é necessário para nós o repouso no adormecer. Senão entraríamos em colapso, que faria nos perecer. Uma espécie de recomposição organizacional, como limpeza de resíduos da sinapse neuronal. Embora durante o sono em atividade estamos, pouca energia poupamos, pois continuamos atuando e pulsando. Disse a ciência da mente que ao dormir, nossos sentidos nos faz remir. Levamos para os sonhos nossos desejos, culpas reprimidas, sobras do dia mal resolvido, que vem no sonho para melhorar a nossa vida, em forma simbólica ou em fantasia, para não termos no outro dia afasia. Mais do que isso, também os espíritos ensinam que ao adormecer, a pátria, os espíritos retornam. Dá-se à alma emancipação, para que juntos aos irmãos possam obter maior informação dos motivos da própria reencarnação. Uns aprendem e os outros vão em missão. Neste momento, perispírito expandido, ao retornar, difícil fica o sonho entendido. Nem sempre um sonho poderá ser essa explicação. Às vezes, ou é apenas do inconsciente para nós uma solução. Mas sempre nossos sonhos, de um contexto verdadeiro, terão, que às vezes foge nossa compreensão. Nem sempre um pesadelo é motivo de preocupação, pois neste momento poderíamos estar ajudando irmãos numa missão. Hoje, a biologia e a neurociência ainda estudam que o sono a vida equilibra. Concordam? Teorizam alguns cientistas que a vida começou dormindo. Num determinado momento, ela acabou acordando. Leon Denis, há quase 2 séculos, afirmou: no minério, dorme-se, no vegetal, sonha-se, e no animal, a vida acordou. Então, com esse texto para reflexão, a gente termina aqui esse breve momento de estudo doutrinário sobre o sono e o sonho. Até a próxima.